Olhe bem para essas fotos. Mulheres estudando medicina na faculdade, arquitetura moderna nas ruas, turistas ocidentais passeando de férias. Você provavelmente vai achar que isso é a Europa nos anos 60, mas não é. Isso é o Afeganistão. Pois é, como um país que caminhava firme para a modernidade virou o lugar mais perigoso do mundo. Como ele passou a ser governado por um grupo extremista que odeia os Estados Unidos com todas as forças. Os livros de escola te dão aquela resposta bem fácil e preguiçosa. Ah, foi a religião. Só que a realidade é muito mais desconfortável. Ela envolve laboratórios de tortura da CIA, envolve o mercado ilegal de ópio e trilhões de dólares que simplesmente sumiram. Sem contar uma disputa silenciosa por minerais raros que está acontecendo agora mesmo. Se você quer entender como o Afeganistão virou o famoso cemitério dos impérios e por que o rancor contra Washington é uma ferida que nunca vai fechar, fica aqui comigo. Hoje nós vamos abrir os arquivos que o governo americano tentou esconder por mais de 20 anos. O grande azar do Afeganistão é a sua localização. O país fica bem no cruzamento das maiores potências do planeta. Nas décadas de 60 e 70, as coisas eram bem mais tranquilas por lá. O país vivia uma verdadeira era de ouro. Tinha estabilidade, tinha cinema, tinha direitos civis nas grandes cidades. O problema é que, nos bastidores, a Guerra Fria estava pegando fogo. Aí, em 1978, um grupo comunista deu um golpe e tomou o poder em Cabul. Claro que eles tinham o apoio da União Soviética. A população mais religiosa do interior não gostou nada disso e se revoltou. Para salvar o governo aliado, os soviéticos invadiram o país em 1979, mandaram para lá mais de 100 mil soldados. E foi exatamente aí que os Estados Unidos viram uma oportunidade de ouro. O presidente Jimmy Carter e o seu conselheiro pensaram o seguinte: se os soviéticos querem um Afeganistão, nós vamos dar a eles o seu próprio Vietnã, ou seja, pura vingança geopolítica. Eles queriam que a União Soviética entrasse em uma guerra desgastante e impossível de vencer. Exatamente como tinha acontecido com os próprios americanos anos antes. A intenção nunca foi salvar o Afeganistão. O plano era usar os afegãos como isca para sangrar e quebrar a economia soviética. E foi assim que nasceu a Operação Ciclone. A CIA começou a enviar navios de armas, e eles foram bem criativos. Chegaram a financiar e imprimir livros escolares para crianças afegãs. Os livros tinham um problema de matemática genuíno do tipo: se você tem 5 infiéis e mata 2, quantos sobram? Uma fofura de pedagogia, não é? Eles armaram e treinaram os Mujahideen, os guerreiros islâmicos locais. Os americanos radicalizaram uma geração inteira de propósito e usaram a religião como uma arma. O plano funcionou. Os soviéticos sangraram por 10 anos e foram embora em 1989, mas o Afeganistão ficou destruído. O país virou um tapete de milhões de minas terrestres. Ficou cheio de órfãos armados até os dentes. Os Estados Unidos conseguiram o que eles queriam. Pegaram suas malas de dinheiro, viraram as costas e foram embora. Esse vácuo de poder gerou uma guerra civil apocalíptica, e desse lixo de história nasceu o Talibã. Mas o que é o Talibã, afinal? A palavra significa literalmente estudantes. Eles surgiram no começo dos anos 90 na fronteira com o Paquistão. Eram justamente aqueles órfãos de guerra contra os soviéticos. Meninos criados em campos de refugiados, totalmente isolados do mundo real. A única coisa que eles conheciam era uma visão ultra-extremista da religião. O grupo era liderado por um homem misterioso de um olho só, o Mullah Omar. Em 1996, eles marcharam até Cabul e foram recebidos com aplausos pela população. Aí você me pergunta, por que as pessoas aplaudiram extremistas? É simples. A população estava desesperada. Eles não aguentavam mais os senhores de guerra. Esses homens eram criminosos que roubavam e estrupavam nas estradas. E adivinha, eles tinham sido financiados pelos próprios Estados Unidos para tentar controlar o país. O Talibã chegou prometendo ordem e o fim da corrupção. O problema é que essa ordem veio com um custo terrível. O Afeganistão virou uma prisão ao ar livre. As mulheres foram completamente apagadas da sociedade. A música foi proibida, e quem desobedecesse era executado publicamente. Eles usavam o estádio de futebol de Cabul para fazer os fuzilamentos. O Talibã controlava tudo, mas cometeu um erro fatal. Eles decidiram dar abrigo para um bilionário saudita. Sim, o Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda. Depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos voltaram ao Afeganistão. Só que dessa vez, os mísseis americanos estavam apontados para os mesmos homens que eles tinham ajudado a armar nos anos 80.
A ironia da história é implacável. O Talibã caiu em poucas semanas em 2001. Aí Al-Qaeda fugiu para as montanhas, mas os americanos decidiram ficar por lá durante 20 anos. Foi nessa ocupação que o ódio do cidadão comum pelos Estados Unidos virou um trauma definitivo. O grande símbolo desse trauma atende pelo nome de Base Aérea de Bagram. Todo mundo fala de Guantánamo, mas Bagram é o verdadeiro buraco negro dos direitos humanos. Milhares de afegãos foram jogados lá sem nenhum julgamento. Muitos eram apenas camponeses inocentes. Eles eram denunciados por vizinhos rivais que só queriam ganhar as recompensas em dinheiro que os Estados Unidos ofereciam. Relatórios de direitos humanos revelaram o que acontecia ali dentro. Os prisioneiros eram mantidos nus, ficavam privados de sono por semana sob luzes fluorescentes que nunca apagavam, e eles também sofriam espancamentos e abusos sexuais. Os guardas pisavam no Alcorão de propósito para torturar os detentos psicologicamente. Fora das prisões, as táticas militares conseguiram ser ainda piores. A CIA criou uma chamada Unidade Zero. Eram milícias afegãs caçadoras de recompensa que respondiam apenas aos americanos. Elas invadiam os vilarejos no meio da noite, matavam famílias inteiras sob a suspeita de apoiar o Talibã e iam embora. A cultura afegã é baseada em um código de honra muito rígido. Nele, a vingança de sangue é um dever moral da família. O resultado prático? Cada civil inocente que os americanos matavam, criavam 3 novos soldados para o Talibã. Ao todo, os Estados Unidos gastaram mais de 2,3 trilhões de dólares nessa guerra. É tanto zero que a nossa cabeça nem consegue calcular. Para onde foi essa dinheirama toda? Para construir hospitais? Para fazer escolas? Claro que não. Em 2019, o jornal The Washington Post conseguiu na justiça o direito de publicar os Afghanistan Papers. Esse arquivo continha centenas de entrevistas secretas com generais, diplomatas e oficiais americanos que lideraram a guerra. O conteúdo é de revirar o estômago. Nas entrevistas confessionais, os próprios generais americanos admitiam: "Nós não sabíamos o que estávamos fazendo." O outro dizia: "Nós não tínhamos a menor ideia de quem eram os vilões e quem eram os mocinhos." Eles confessaram que sabiam que a guerra estava perdida desde 2006. Mas eles continuaram mentindo anualmente no Congresso e na televisão para manter o fluxo de dinheiro ativo. Esse dinheiro criou um governo de ladrões e Cabul. Políticos afegãos apoiados por Washington compravam mansões de luxo em Dubai com o dinheiro que deveria pagar os salários dos soldados. Enquanto isso, no interior do país, o povo passava fome. O Talibã aproveitou isso muito bem. Eles diziam para a população: "Nós podemos ser brutais, mas nós não roubamos o seu dinheiro." E o povo acreditou. Toda essa farsa desmoronou no dia 15 de agosto de 2021. O mundo inteiro assistiu em choque àquelas imagens desesperadoras. Pessoas caindo do céu ao tentarem se segurar nas rodas do avião militares americanos que decolavam em Cabul. O presidente Joe Biden tinha ordenado uma retirada rápida, mas o que quase ninguém te conta é a forma como eles saíram. Os militares americanos simplesmente desocuparam a gigantesca base de Bagram no meio da noite. Eles desligaram os disjuntores de energia e foram embora. Não avisaram nem ao comandante afegão aliado que deveria assumir o posto. O exército afegão oficial percebeu que foi abandonado. Eles estavam sem apoio aéreo, sem suprimento e sabiam que seus líderes eram corruptos. E o resultado? O exército simplesmente se dissolveu. O Talibã marchou até Cabul e tomou o palácio presidencial sem precisar disparar nenhum único tiro. Milhares de tradutores, motoristas e colaboradores afegãos que se arriscavam para ajudar os americanos foram deixados para trás com suas famílias. Muitos foram caçados e executados nos meses seguintes. Foi uma traição histórica transmitida ao vivo para o planeta inteiro. E como o país está hoje, os americanos foram embora, mas deixaram um último presente. Washington congelou 7 bilhões de dólares das reservas do Banco Central afegão que estavam guardados em bancos americanos. Só que esse dinheiro não é do Talibã, é do povo. Sem esse fundo, a economia do país quebrou de vez. O Afeganistão vive hoje uma das piores crises de fome da história recente. O cenário é tão devastador que existem relatos de pais vendendo os próprios rins ou suas filhas crianças para conseguir comprar um saco de trigo e não morrer de fome. Só que a geopolítica não suporta o vácuo de poder. Os americanos saíram pela porta dos fundos e adivinha quem entrou sorrindo pela porta da frente? A China e a Rússia. Geólogos estimam que o subsolo afegão guarda mais de $1 trilhão em minerais intocados. E o principal deles é o lítio, o famoso ouro branco. Ele é o ingrediente essencial para fabricar as baterias dos carros elétricos e dos smartphones do futuro.
O governo de Pequim já assinou contratos milionários com o Talibã para explorar petróleo e minas. É uma reviravolta irônica. O Talibã, que nasceu combatendo o comunismo nos anos 80, hoje adora tirar fotos sorrindo ao lado do Partido Comunista Chinês. No fim das contas, o Afeganistão odeia os Estados Unidos porque, para eles, o Ocidente nunca levou a democracia. Levou 20 anos de bombardeios, corrupção e promessas vazias. E no final, os abandonou na miséria absoluta, entregando as chaves do país de volta para os mesmos extremistas de antes. O cemitério de impérios fez mais uma vítima, mas quem continua enterrando seus mortos é o povo afegão. Se essa história abriu seus olhos para o que realmente acontece nos bastidores do poder, clica no botão de gostei e me conta aqui nos comentários. Você acha que os Estados Unidos tinham o direito de abandonar o país daquela forma? Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima.